palavra com o pastor e professor Tiago Almeida como pregador desta noite. Não faz assim, né? A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e fala para ela como você emagreceu. Isso, profetiza sobre ela. Você é boca de Deus essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, que alegria. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor nessa noite tão especial na vida dos nossos irmãos, na vida do Setebari, completando 15 anos, preparando obreiros para a grande seara do Senhor. Porque nós vemos que a igreja atual, ela carece de obreiros preparados. Eu digo que boa vontade não é capacidade. E o Setebari está aqui para provar que a capacidade é a habilidade de se desenvolver naquilo que o Senhor te chamou. E que você possa, você que ainda não é formado, você que não tem um curso de teologia, você que não tem um preparo para o exercício de obreiro, que você possa procurar o Setebari e ser abençoado, não só como esses irmãos, mas como há 15 anos, homens e mulheres têm sido abençoados, igrejas têm sido alcançadas através do plano de Deus para essa casa de oração. Eu queria já agradecer aos alunos do terceiro ano e parabenizá-los. Muito obrigado pelo privilégio. É a segunda vez que eu sou convidado a ser o pregador da turma, e para mim é uma alegria muito grande agradecer ao pastor Anderson, ao apóstolo Celso, pastor Pedro e todo o corpo docente do Setebari. Sem mais delongas, que você abra a sua Bíblia ou ligue ela aí no celular, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Desde o início dessa cerimônia está sendo falado sobre o preparo de obreiros, e é sobre isso que eu quero falar com você mais uma vez nessa noite, sobre a questão do obreiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Se fosse para eu dar um tema, a mensagem dessa noite seria: quem tem voluntário é ONG, igreja tem obreiro. Igreja tem obreiro, irmão. É lindo, é bonitinho, é moderno, é sofisticado, mas o que a Bíblia nos ensina é que quem serve na igreja chama-se obreiros. E não é qualquer um. Não é, eu estou a fim de servir, eu vou chegar no pastor da igreja e vou dizer: ei, eu quero servir a igreja. A Bíblia apresenta para nós algumas características, algumas qualificações para que essa pessoa possa servir. E a primeira delas é ser discípulo. Não se levanta obreiros porque a igreja cresce, se levanta obreiros porque os discípulos crescem. Crescendo o número de discípulos, essa era a qualificação para que os apóstolos da igreja primitiva levantassem obreiros, diáconos para servir a igreja, para servir as mesas. Não era alguém que estava disponível, não era alguém que estava ali: o que você está fazendo? Não estou fazendo nada, estou de bobeira, estou aqui de segunda a quinta-feira, de domingo a quinta-feira de bobeira, né? Porque para o judeu o sábado é sagrado. Então estou aqui de bobeira, sem nada para fazer, estou disponível, se quiser eu estou aqui. Não. Existiam alguns critérios para que se pudesse servir a igreja, e o primeiro deles é ser discípulo. Precisamos entender que os obreiros são escolhidos porque os discípulos crescem. E formar um discípulo demora, formar um discípulo leva tempo, formar um discípulo é cansativo, formar um discípulo é desgastante, é às vezes traumático, porque um discípulo você vai investir nele e não é a certeza de que ele vai dar certo.
Jesus investiu em Judas. Jesus olhou para Judas e disse: é você que eu quero que seja um apóstolo. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus escolheu Judas para ser apóstolo. Então, o fato de você escolher alguém para servir na igreja, para ser um discípulo, primeiramente, não é a garantia de que isso vai dar certo. Não é a garantia de que essa pessoa vai permanecer até o final. Um dia, nós tivemos uma reunião de pastores aqui na Batista Renovada, acho que o apóstolo Celso vai se lembrar desse dia, e ele ministrou a palavra, e ele contou um pouco do seu testemunho, como foi quando a igreja começou, acho que era lá no Alvorada, para aqueles lados lá, né? Do Alvorada, depois passou ali para o Cine, depois veio para cá e tal, e ele contou um pouco da história da igreja. E eu garanto a você que se você tiver alguns minutos de conversa com ele, e perguntar para ele: apóstolo Celso, nesses longos, quantos anos, apóstolo, de ministério? Seu pastorado? 35 anos. Se você perguntar para ele, em 35 anos, teve alguém que já te abandonou? Possivelmente sim. Se eu com 6 já tive vários, imagina ele com 35. É que às vezes eu arrumo umas tretas desnecessárias. Mas, que eu podia ir embora sem, mas faz parte do pacote. Imagina com 35 anos de ministério. Às vezes você, pastor, pastora, está aqui com 10 anos, 15 anos, começando, ou vocês estão iniciando o ministério pastoral, alguns. Nós precisamos ter em mente de que algumas pessoas elas vão embora. O apóstolo Doug Heward Mills, ele tem um livro chamado Aqueles que Deixam Você, e ele fala sobre isso, exatamente sobre esse ponto. Investir em alguém não é a certeza de que essa pessoa vai dar certo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele está preso na masmorra marmetina, e ele escreve a segunda carta, ele diz para Timóteo: Timóteo, alguns me abandonaram. Teve gente que foi embora, irmão, com o apóstolo Paulo. Imagina com você, imagina comigo. Então nós precisamos entender que os obreiros, o número de obreiros e diáconos para servir aí, diáconos e presbíteros, pastores, enfim, os obreiros, porque todos somos obreiros. Alguns são obreiros servindo na diaconia, outros no ministério infantil, outros no pastorado, outros no ministério de louvor, mas todos são obreiros. E nós precisamos compreender que um obreiro, ele tem que ser escolhido quando os discípulos crescem. E tenha algo em mente: vocês estão se formando, encerrando um ciclo, iniciando outro. Fazer um discípulo demora. Formar um discípulo demora. Você faz o discípulo, não dá certo, você quebra ele e faz de novo. Do mesmo jeito que Deus fez com você. E nós precisamos testemunhar, assim como o pastor Anderson testemunhou, que desde os 12 anos, quando ele teve a segunda experiência, somos pentecostais, irmãos, cremos no batismo com o Espírito Santo, nos dons sobrenaturais, na profecia, na revelação, nos dons de línguas, nós cremos nisso. E quando somos batizados no Espírito Santo, nós precisamos ter a certeza, assim como o pastor Anderson testemunhou, de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para terminar. O Senhor começou a obra na sua família através de você. Eu preguei na igreja semana passada e eu disse isso: você é a resposta de uma oração que a sua mãe não desistiu. O milagre é a resposta de uma oração que você não desistiu. É aquela oração que você orou 1 ano, 2, 3, 10 anos, e está ali todo dia: Senhor, eu creio que o Senhor continua sendo bom, eu creio que o Senhor continua operando milagre, eu creio que o Senhor continua curando o câncer, eu creio que o Senhor continua ressuscitando mortos. O milagre é a resposta de uma oração que você não desistiu. Nós precisamos ter obreiros que são discípulos. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, tantas tragédias no meio da igreja. Eu estou escrevendo, pela graça do Senhor, meu segundo livro, chamado Fogo na Igreja. E vai ser fogo mesmo, irmão, vai ser. E eu fiz uma pesquisa, porque eu estava tratando de um assunto, eu fiz uma pesquisa no IBGE. E em 2032, a probabilidade é de 84% dos evangélicos serem a maioria dos cristãos no Brasil. Seria motivo para a gente celebrar. A gente pular de alegria, da glória a Deus, da mortal para frente, para trás, irmão. Seria motivo para a gente celebrar. Só que um dado nos preocupa. Se enquanto os cristãos aumentam o seu número,
As igrejas evangélicas aumentam o seu número, o número de divórcios também cresce. O número de abuso sexual cresce. O número de estupros também cresce. O número de adolescentes presos por tráfico de drogas também cresce. E a pergunta que eu faço é: qual o impacto que a igreja está gerando na sociedade? Se o número de cristãos está aumentando, por que esses índices não diminuem? Aí muitos vêm e falam assim: ah, pastor, mas é a nossa geração. Cresci ouvindo isso. O problema é a geração do iPhone. O problema é a geração Y. O problema é a geração X. Irmãos, se nós pudéssemos voltar na Inglaterra do século 16 e 17 e perguntarmos para John Wesley: John Wesley, qual é o problema da igreja na Inglaterra? Possivelmente ele ia falar: ah, é a geração. Essa geração de crente é terrível. Você acha que os reformadores da igreja ficaram se desculpando que o problema era a geração deles? Havia um problema numa geração, na geração de João Batista, mas Deus levantou um homem lá, na força e no poder de Elias, cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Havia um problema sim, na geração da igreja primitiva, e Deus levantou um homem chamado Paulo. Havia um problema sim, na igreja da idade antiga, mas Deus levantou um homem chamado Apolinário. Havia um problema sim na igreja da Idade Média, mas Deus levantou um homem chamado Calvino. Havia um problema sim na igreja da Idade Média, mas Deus levantou um homem chamado Lutero, que reformou a igreja. Enquanto nós ficarmos justificando a nossa falta de coragem e de ousadia em pregar o evangelho, em impactar as pessoas e a sociedade, dizendo o problema é a nossa geração, irmão, me desculpa, nada vai mudar. Mas eu creio que nessa noite Deus está levantando um povo cheio do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de Deus, para impactarmos essa geração. Vocês foram chamados para serem obreiros, servos do Senhor. Coloquem em prática o aprendizado de vocês. Charles Hodge, no seu livro de teologia sistemática, na seção que ele fala de fé e conhecimento, ele diz assim: conhecimento sem mudança de comportamento é só informação. Se todo o conhecimento que vocês adquiriram nas salas do Setebari durante 3 anos não mudar o comportamento de vocês, foi só informação. Vocês pagaram para assistir uma palestra. Só que assim é na minha e na sua vida. Toda vez que você vem à igreja e a pregação não gera transformação na sua vida, da porta para fora, você só foi informado. Mas eu creio no poder de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Eu creio no poder do evangelho, porque ele é salvação de Deus para todo aquele que crê. Nós precisamos, irmãos, impactar a nossa geração. Há uns meses atrás, nós estávamos na mata orando, e eu falei para os irmãos que estavam lá: nós vamos acabar com as bocas de fumo do Requião. Olharam para mim e falaram assim: nós sabemos que você é doido, mas calma, mas tudo isso. Eu falei: sim. Sabe por quê? Porque a igreja está lá, irmãos. A igreja está lá, no bairro onde a sua igreja está. Todo mundo tem que saber: aqui não pode fazer nada de errado. Por quê? Porque a igreja está aqui, irmão. Os políticos não têm que temer o nosso voto, eles têm que temer a nossa oração. Quando o povo se coloca de joelho, a terra treme. Deus se manifesta, Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através do louvor e adoração, Deus fala através da irmãzinha do coque, Deus fala através da sua vida. Aleluia! A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, o versículo 3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês, primeiro, crescendo o número de discípulos. Os apóstolos juntaram os discípulos e disseram para esses discípulos: escolham entre vocês. Aqui nós aprendemos algo interessante. Obreiros só assumirão responsabilidade quando forem discípulos. O obreiro, ele só vai assumir a responsabilidade de servir na igreja o dia que ele for um discípulo. Porque quem não é discípulo cumpre uma agenda. Um discípulo honra um propósito. Se você não entender o propósito, você não vai entender o processo, irmão. O jovem rico chegou para Jesus e falou: ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu estou afim de dar um rolê com você, por onde você foi? E aí Jesus falou para ele: faz isso, isso, isso. Tudo isso eu tenho feito.
E Jesus disse para ele: então vem tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele não entendeu o processo, porque ele não tinha entendido o propósito. Ele não entendeu o que era ser um discípulo. Porque se você ler em Lucas capítulo 5, versículo 11, depois da pesca maravilhosa, depois de ter tido o melhor dia de produção na empresa, os apóstolos Pedro, Tiago e João e alguns outros apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus. E muitas vezes as pessoas não são capazes de abandonar o pecado, quem dirá abandonar tudo para seguir Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, numa geração que é muito cheia de boa vontade. Muito cheia de boa vontade. Só que o que falta muitas vezes é a capacidade, não de habilidade, mas espiritual, para servir a igreja. Lembra antigamente, quem é mais experiente, velho não, né? Quem é mais experiente aí, lembra? Os diáconos da Assembleia, eu falei, estava falando na porta, né? Sou assembleano raiz, hoje eu estou assembleano, né? De terno. O pessoal da minha igreja fala assim: quem é você? Né? Difícil eu usar terno. E aí, lembra antigamente que você ia na Assembleia de Deus? Quem é da antiga aí da Assembleia de Deus? Lembra? Da Batista? Vai lembrar aí das antigas? Você chegava na igreja, quem estava lá? O presbítero João, o diácono José, a irmã Maria, estava lá. O culto começava às 7, eles chegavam às 5. Para quê? Para abrir a igreja, para varrer a porta, a frente da igreja, para arrumar as cadeiras. E se um dia você chegasse mais cedo para ensaiar com o ministério de louvor, o que ele estava fazendo? Orando nas cadeiras, impondo as mãos. Senhor, que a pessoa que você sentar aqui seja cheia do Espírito Santo. Senhor, que a pessoa que estiver aqui seja batizada no Espírito Santo, que fale em línguas, que profetize. Senhor, que haja conversão. Eram essas pessoas que a gente via. Só que aí criou-se um estereótipo. Ser diácono, você já remete a essa imagem. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor está chamando vocês, chamando a igreja, para sermos os obreiros que a Bíblia diz que nós devemos ser. Irmãos, vocês tiveram aula comigo, vocês sabem, eu sou totalmente a favor da modernidade. Da modernidade, eu sou a favor disso. Acho que a igreja tem que investir mesmo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com a mundanidade travestida de cristianismo. Por isso que eu creio, assim como vocês fizeram um juramento aqui, que vocês possam exercer com excelência o chamado de Deus para a vida de vocês. Que assim seja na sua vida também. Você que é um obreiro que está afastado aí, deixa eu falar uma coisa para você, igual eu falo lá em Rolândia: Jesus vai te pegar, tá? Fique esperto, Jesus vai te pegar. Porque eu creio que Ele está levantando uma geração em Maringá que vai viver um avivamento genuíno. Nós, jovens, vamos ver um avivamento sobrenatural sobre a nossa cidade, onde as nossas crianças serão, como antigamente, batizadas com o Espírito Santo na frente do púlpito. Campanhas de oração para que o fogo caia sobre a igreja. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ao descerem as águas. Eu creio que nós veremos isso. Muitos falam assim: a teologia esfria o crente. Não, querido, quanto mais eu estudo, mais eu creio que Deus é poderoso. Quanto mais eu estudo, mais eu creio que Ele pode fazer, mais eu creio no Deus do impossível. E para encerrar, o versículo 3 continua: escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nós precisamos ter uma peneira para passar os obreiros da igreja, para que nós possamos olhar para o crivo das Escrituras e olharmos para os obreiros da igreja, do pastor a quem serve no estacionamento. Ali vai um homem, ali vai uma mulher, cheio do Espírito Santo, de bom testemunho e de boa reputação. Eu creio, irmãos, que através disso nós voltaremos a ver igrejas impactando a comunidade onde estão. Eu creio que eu verei ainda vários e vários traficantes entrando pela porta da igreja, entregando tudo, falando: eu não quero mais saber disso aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu oro e creio
que aquelas pessoas que ficam ali na Colombo na madrugada entrarão pelas portas da igreja dizendo: o meu corpo é do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, chegar ao final da nossa vida assim como Simeão disse ao apresentar Jesus: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a salvação do Senhor para o meu povo. O Senhor nos chamou para impactar a nossa cidade. O Senhor nos chamou para impactarmos a nossa nação. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim: se é santo aquele que vos chamou, sede santo também o vosso modo de agir. Por que nós estamos tendo um aumento no número de cristãos, se vários índices terríveis na nossa nação não diminuem? Mas a igreja vai chegar lá. Se você não está vendo uma transformação, fica tranquilo. Quando a gente chegar lá, a gente conta, porque a gente vai chegar. A igreja vai chegar lá. Nós vamos marchar dentro da prefeitura, nós vamos marchar dentro do Palácio do Planalto, nós vamos marchar dentro da Presidência da República, nós vamos marchar nos lugares, nos fóruns, no judiciário, nós vamos em todos os lugares da sociedade, e todos saberão que há um povo cheio do Espírito Santo que está se levantando em adoração, temor e tremor na presença de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Você precisa entender uma coisa: obreiros precisam se destacar pela sua unção e pelo seu chamado, e não pela sua influência. Se você é um obreiro, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Vocês formandos precisam se destacar pela unção de Deus e pelo chamado e vocação de Deus sobre a vida de vocês. É assim que a igreja vai ver: olha, realmente essas pessoas estão transformando a nossa nação. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Você que é um obreiro que está longe, o Senhor vai ministrar você nesse momento em nome de Jesus. Você que é um obreiro que está vivendo nessa mesmice, nesse comodismo, o Senhor vai chacoalhar você em nome de Jesus. A sua igreja vai ser impactada pelo poder de Deus através da sua vida, através do seu ministério. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está te levantando nessa cidade para fazer a diferença, para ser um instrumento nas mãos do Redentor. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite e declaramos em uma só voz: Senhor, faça de nós os obreiros que Tu queres. Eis-nos aqui, Jesus, para Te servir, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te bendizer, para Te exaltar. Senhor, chacoalha aquele que está parado. Senhor, traz vida àquele que está morrendo. Senhor, dê alegria àquele que está triste, a esse coração que só sabe chorar, só está desanimado, está decepcionado com a igreja, com a liderança. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus te trouxe a essa formatura para que você seja curado em nome de Jesus. Que o poder de Deus gere transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia.